Hoje eu vou mostrar para vocês como é que monta uma mini estação meteorológica. Para isso a gente vai utilizar um Arduino Uno, um protoboard, um módulo Ethernet, esse é o W5500, um módulo medidor de temperatura e umidade, DHT11, 6 cabos tipo jumper fêmea de um lado, macho do outro lado, de preferência de cores diferentes para facilitar a montagem. E 3 cabos tipo jumper também, macho e macho, dos dois lados. Então a montagem é bem simples. Eu vou começar aqui com o módulo DHT11. Então eu vou colocar aqui bem atrás, porque eu vou colocar os fios aqui na frente. Então os fios eles vão aqui, ó. O GND é nessa fileira, tem que ver se ele está na mesma fileira. Vou colocar bem na ponta. Depois do lado dele é o sinal. Eu vou usar esse cabinho branco. E na ponta vai ser a alimentação desse sensor, que é 3.3 volts. Então eu vou conectar o GND. O GND é o quarto pino de cima para baixo. 1, 2, 3, 4. É o GND. A alimentação, que vai ser o cabo cinza, é o 3.3 volts. É o quarto pino também, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4. O sinal é o pino 8. É o primeiro pino dessa fileira aqui. Então está conectado o sensor. Agora eu vou conectar o módulo Ethernet. Eu vou utilizar esse cabinho aqui vermelho e marrom. Eu vou colocar o vermelho do lado da alimentação. Então ele fica aqui, ó. É na fileira de baixo, né? Do lado oposto ao conector, é a fileira de baixo. Esse daqui vai ser os 5 volts. 5 volts. É o abaixo do 3.3, é o primeiro abaixo do 3.3. E o GND é o pino do lado. Está feita a conexão da alimentação. Agora a gente vai montar esses 4 aqui dessa fileira. Então eu vou colocar aqui amarelo e laranja. Depois eu vou colocar aqui o branco. E finalmente o preto. Agora eu vou conectar esses 4 fios. Vou começar então pelo fio amarelo. O fio amarelo então ele vai no pino 12. 9, 10, 11, 12. O laranja, o vizinho dele, vai no pino 11. Então eu vou colocar aqui pino 11. O branco na sequência vai no pino 10. 10 é aqui. E o mais para fora é o pino 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então ficou assim. 8, 9 não é conectado, 10, 11, 12, 13, depois o GND conectado. Do lado de cá, GND, 5 volts, 3.3. Estão feitas as conexões. Agora eu vou fazer o ajuste de software. Esse software eu baixei da internet, tem vários exemplos disponíveis, e é um tutorial que utiliza o módulo Node-MCU, que é um Arduino que já tem Wi-Fi, e o DHT11. O Node-MCU tem a rede Wi-Fi, então no caso nós precisamos mudar, porque a gente utiliza o módulo W5500, que é cabeado. Eu vou fazer então algumas alterações. Eu resolvi mostrar para vocês essas alterações para transformar o Wi-Fi em cabeado, só para vocês terem uma ideia de quais adaptações de software a gente precisa fazer eventualmente. A primeira coisa que a gente tem que fazer então é mudar aqui o Wi-Fi 101.h para Ethernet.h. Aqui ele está utilizando o pino 12.
porém o pino 12 já está sendo utilizado pelo módulo Ethernet, então eu preciso atribuir outro pino. Eu vou utilizar o pino 8 de acordo com o esquemático que eu mostrei atrás. Outra alteração aqui, Wi-Fi Client, vai ter que alterar para Ethernet Client. Essas três linhas aqui eu vou eliminar porque elas se referem aos parâmetros da rede Wi-Fi. Então é nome da rede, password, a gente não utiliza na conexão cabeada, então eu vou apagar. E aqui no lugar dele eu preciso colocar a informação do MAC address da placa. Então eu vou colocar aqui 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xF, 0xED. Fecha, ponto e vírgula. E também eu preciso colocar a informação do endereço de IP. Então vou colocar o 92.168.0.177. Aqui, deixa eu até colocar uma observação que este endereço deverá ser alterado para cada aluno. Então cada aluno ou cada módulo tem que ter seu endereço de IP próprio, diferente do outro, senão vai dar conflito na rede e o sistema não vai funcionar. Mesma coisa com o endereço IP. Então, vou até copiar aqui, ó. Esse endereço também deve ser alterado para cada bancada. Vou colocar assim, bancada. Vou colocar aqui mais uma observação. Entre no Command Prompt do Windows e dê o comando ipconfig. Verifique o endereço IP do seu computador e utilize a mesma subrede. O que é a subrede? Por exemplo, se você tiver lá 192.168.1.10, por exemplo, seu computador, você vai utilizar 192.168.1. Aí você atribui números diferentes aqui, pode ser sequencial. Entenderam? Outras alterações. Aqui, My Channel Number e esse My API Key, eles devem ser alterados de acordo com a configuração do ThingSpeak. A gente vai fazer um pouco mais para frente. Aqui também tem duas instruções com relação ao Wi-Fi. Eu vou simplesmente comentar. Então tá aqui. Na hora que eu comento, coloco as duas barras, o compilador ignora essas duas instruções. Aqui eu vou ter que colocar a instrução referente à placa Ethernet. Então Ethernet Begin, MAC. E aqui no final eu vou retirar esse comentário porque eu quero utilizar o monitor serial para ver se ele está fazendo a leitura do sensor de temperatura e umidade. Então são essas as alterações. Outra coisa que é necessário fazer, uma vez que a gente instalou pela primeira vez esses módulos, a gente precisa incluir as bibliotecas. Então eu vou em ferramentas, gerenciar bibliotecas, e aí eu tenho que instalar 3 bibliotecas. Espera atualizar a lista. A primeira é o DHT11. Digita e espera ele atualizar a lista. A gente vai instalar essa aqui, ó, DHT Sensor Library. E aí, como eu já instalei, aparece instalado, mas para quem não instalou, vai aparecer o botão de instalar como está aqui, ó. Esse módulo aqui eu não instalei, então ele está habilitado para instalar. Esse daqui, como eu já instalei, que é o que a gente precisa, ele não aparece mais. Então aparece a mensagem instalado aqui. Então o primeiro é DHT11, o segundo é o Ethernet. Esse módulo Ethernet já está instalado. E o último é o ThingSpeak. Espero atualizar. Esse primeiro aqui da Matchworks já está instalado.
Então são esses três, DHT11, Ethernet e ThingSpeak. Uma vez instalado as bibliotecas, pode fechar. Então eu entro aqui no meu navegador e eu vou digitar aqui thingspeak.com, enter. E aí você vai entrar aqui para fazer o login. Não tem uma conta, você vai criar uma. Então aqui você coloca o seu e-mail. Continue. Aqui, como eu já tenho uma conta, ele vai dar um erro. Então aqui, uma vez cadastrado um e-mail novo, ao clicar continuar, ele vai mandar uma mensagem para esse e-mail que você cadastrou para fazer a verificação. Aí você clica no link do seu e-mail e você volta para cá para continuar a utilização do site do ThingSpeak. Criada a conta, vai aparecer aqui as suas iniciais. Então, para criar um canal, você clica aqui em canais, meus canais, novo canal. Aí você vai colocar um nome. Eu vou colocar estação meteorológica. A descrição: estação meteorológica de Porto Feliz. Aqui eu vou colocar fio de 1 temperatura. E no fio de 2 eu vou colocar umidade. Tags, eu posso colocar aqui alguns tags aqui para o pessoal achar mais fácil. Eu posso colocar a localização em coordenadas GPS, latitude e longitude. E vou salvar o canal. Como eu já tenho um, eu não vou salvar, eu já vou mostrar o que eu fiz aqui. Então esse daqui é o canal que eu criei. Eu vou aqui em privado. Então tá aqui já as minhas visualizações. Para fazer a ligação entre o ThingSpeak e o código do Arduino, eu preciso pegar esse código, que é o Channel ID. Eu vou pegar e copiar. E aí no meu código do Arduino, eu vou colocar aqui, ó. E aqui no API Key, eu vou pegar aqui, ó, API Keys. E aí eu pego aqui dentro de Write API Key. Então eu vou pegar esse código, copiar e colar aqui. Daí eu posso compilar e carregar no meu Arduino. Compilando, carregando, carregada. Então vamos voltar para a placa. O Arduino já está conectado pela USB no computador e eu já coloquei aqui o cabo Ethernet. Então a luzinha aqui já está acesa, a luz aqui atrás também. A luz aqui, ó, aqui atrás também está acesa. Então está tudo conectado. Antes de ir lá no ThingSpeak, eu vou dar uma olhada aqui no monitor serial para ver se ele aparece os dados, se ele está lendo o sensor corretamente. Então ele está lendo umidade 61%, temperatura 24 graus. Então vou fechar aqui, já posso voltar lá para o ThingSpeak. Então vou aqui no Private View. E aí tem os meus gráficos aqui que eu já tinha definido. Aqui está como estação meteorológica, eu vou mudar para temperatura. Então está aqui temperatura e aqui está como umidade. Vou colocar a letra maiúscula aqui. Umidade. E tá vendo esse pontinho vermelho? Ele já começou a coletar dados. Então o meu Arduino está coletando dados do sensor DHT11. Está jogando no ThingSpeak e o ThingSpeak está jogando aqui no gráfico. Eu vou adicionar mais duas visualizações. Vou clicar aqui em Add Widgets. E eu vou colocar um mostrador analógico. Então, eu vou criar. Então ele já está aqui, ó, mostrando a temperatura nesse mostrador analógico.
Eu vou colocar também um mostrador digital numérico. Vou clicar aqui e aqui vai ser umidade, que é o campo 2. Então tá aqui umidade 60%. Detalhe aqui, ó, ele tá entre 0 a 100, mas eu sei que a temperatura ambiente nunca vai chegar nesse valor. Então vou mudar aqui, vou colocar 50. Vai ficar melhor a visualização. Uma outra coisa que vocês podem fazer é deixar essa visualização pública. Então se eu clicar em Public View, ele vai falar aqui, ó, seu canal não é público. Para tornar ele público, navegue para Sharing. Vou clicar aqui, ele vai para a aba Sharing, e aí eu clico aqui, ó, Share Channel View with Everyone. Então compartilhe a visualização do seu canal com todos. Vou voltar aqui para Public View. Então ele já aparece aqui o meu canal. Olha os dados aqui que ele já está coletando. Eu já posso alterar também para ficar igual o que a gente tinha feito. Vou deixar aqui como temperatura. Vou deixar aqui como umidade. Vou colocar um mostrador analógico para temperatura. Também até 50 graus. Então está aqui o mostrador analógico para temperatura e umidade. Vou colocar um display numérico. Campo 2. Criar. E está aqui. Então eu vou deixar igual tanto a visualização privada quanto pública. Espero que tenham gostado. Tentem fazer. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para mim. Boa sorte!